Está no ar o episódio número 6 do Arenales Homeocast. Os carrapatos em cães causam um incômodo enorme. Além das picadas serem doloridas, transmitem doenças e podem levar o seu cachorro à morte. Aqui comigo, doutora Maria do Carmo Arenales, médica veterinária, tudo bem? Tudo bem, como vamos? Prazer estar aqui contigo. Prazer é todo meu, doutora. Doutora, eu acredito que quando um cachorro, desde filhote ou desde a sua primeira consulta, ele vai ao veterinário, uma das primeiras recomendações, né? Vermifugação, vacina, controle de parasitas. Dentro Endecto, né? de parasitas internos e externos, e o carrapato tá ali. Como está? Desde um edifício que more lá no 30º andar até numa casa térrea. Sim, porque transmite várias doenças que a gente vai descrever ao longo do podcast. E o carrapato, ele não está só no campo, não, e nem em cidades do interior. Ele está nos Ele grandes centros. Ele transitou. Até as espécies de carrapato transitaram. Sim. Né? E cruzaram todos os animais e agora já estão chiques, estão cosmopolita. E o controle muito importante, doutora, é uma carrapata grávida, pode colocar até 3, 4 mil ovos. a cada mais ou menos 20 dias. 30, 20, 30, tem uma depende. foto aqui de uma carrapata colocando os ovos. Horrível. Coisa mais horrível. Porque depende da temperatura, depende da umidade, da ambiência. Só tendo condições, só ter o sangue para sugar. Que a gente fala, as pessoas não acreditam que é o que a gente está mostrando nessa foto. E é a carrapata que suga o sangue, o macho Sim. não. Sempre a fêmea. É, sempre a fêmea. Você ri, é? Acho que é para chorar, viu? A fêmea vai, suga o sangue, bota 3, 4 mil ovos, e ovos são depositados no meio ambiente, se encontra condições de ambiência, né? Uma grama. A gente vai colocar também agora a fotinho do ciclo, enquanto a senhora fala. Então, eles são parasitos externos que se desenvolveram. Eu acredito que, historicamente, sei lá, 200 milhões de anos, 100 milhões de anos, quando os animais de sangue quente surgiram no planeta, os endo- e ectoparasitos também surgiram. Foi assim, simultâneo. E os carrapatos também, porque ali houve condições para que eles surgissem. E os carrapatos, na verdade, eles não são insetos, são ácaros. Então, eles são classificados na classe dos aracnídeos, das aranhas. Tem uma biologia específica. E muito complexa, muito resistente. Olha só. Eu lembro como uma vez que eu ouvi a senhora falando que eles se preparam para vencer, né? Exatamente, eles são vencedores. Não importa o que nós fazemos, os carrapatos vão continuar sobrevivendo no planeta Terra. Porque eu já vi carrapatos, eu não falei com animais de sangue quente? Eles transitam de espécie para espécies, na maior da tranquilidade, os animais de sangue quente, mas se nós formos ver, existem problemas em muitos zoológicos onde os problemas de várias jiboias são o quê? Carrapatos. Boófilos, o carrapato do boi. Então, mas eu não falei que são animais de sangue quente? Se adaptaram. Se adaptaram, sim. Porque não importa o que façamos, eles vão continuar no planeta Terra. Quanto mais veneno jogamos, mais eles vão se tornar resistentes. São aracnídeos. Nós não podemos nos esquecer disso. E eles se reproduzem o ano todo? Sim.
Porque o Brasil é um país muito quente. E a temperatura mundial do planeta, o planeta está mudando, não se fala tanto em aquecimento global. Então, se você for ver, hoje os estados do sul do Brasil, os países do sul, o Uruguai, o sul da Argentina, o sul do Chile, ou mesmo Canadá, o norte dos Estados Unidos, o que acontece? Europa estão tendo muito problema de carrapato. O que não era problema, agora é. Porque algum décimo de temperatura, esses espertos, esses aracnídeos, já fez a diferença. Muitos carrapatos fazem muita diferença no seu ciclo. Se nós, 1 grau, a gente sente a temperatura, ai, nossa, como melhorou a temperatura, ou como piorou a temperatura por causa de 1 grau, nós, seres humanos, sentimos, alguns décimos de temperatura, eles completam o seu ciclo. E também a umidade. Sim. Geralmente se falava que no verão a incidência era maior, por Calor e conta do temperatura. calor e a umidade. Calor e temperatura não, calor e umidade, desculpa. Isso aí é pleonasmo. Então, mas o que acontece? O calor está se difundindo no planeta. Tanto Sim. que está gelando aí coisas, estamos vendo terra onde só se via gelo. Então, está se espraiando. Os cachorros estão indo. E os gatos? A tua gata é cheia de carrapato? Não. São refratários. É uma espécie refratária. Ela pode ter. Pode. Aqui, ó, no ouvido. Uma vez eu vi, justamente no ouvido. Porque é um tecido muito mais macio, pode ter uns 2, 3, no máximo. No máximo. Mas não é a regra, é uma exceção. É porque era um local muito, muito contaminado. Esse animal também, esse felino, tinha uma imunidade baixa, então houve essa porta aberta. Mas é uma exceção. Então, os felinos não são a primeira vítima, né? Eu já vi porcos contaminados por carrapatos, por boófilos, extremamente infestados. Já vi. A infestação era muito grande, mas a gente vê os cavalos, isso é muito comum. Vê o cavalo, a gente vê os bovinos, os cães comparecem muito, né? E aquelas tuas avezinhas que você está criando agora? Minha calopsita, ringneck. Tuas ringnecks. Não, sem carrapatos. Não, também não. Existem outros parasitos, mas o carrapato que nós estamos citando não comparece também. Existem outros ectoparasitos, né? Mas não o que nós estamos falando aqui, tá? E doutora, a gente teria que falar também a respeito das doenças que os carrapatos transmitem. Então, eles transmitem, então essas doenças são causadas por bactérias, protozoários, causando muitos danos, sequelas, mesmo animais que às vezes acabam se recuperando, ficam com sequelas. Então, E no ciclo, a gente vai se aprofundar um pouco mais no ciclo sim. ou voltamos depois Vamos do voltar ciclo? lá no ciclo do carrapato, a gente vai pôr a imagem aqui, né, daquele ciclo, pode... Tá. Então, o que acontece? O ciclo do carrapato, ele não ocorre só no cão, né? Ou só num cavalo, ou só num bovino. Ele tem uma fase que ele vai para o ambiente de também. vida livre, Então, o que acontece? A carrapata, as larvas sobem no cachorro, o cachorro é vítima. Vem apenas para se alimentar. Os machos
cruzam, então as larvas sobem no cachorro, as fêmeas sugam o sangue, o cão é uma mera vítima e alimento, e por isso os cães são tão envenenados quando a gente pode tratar com homeopáticos. Existem homeopáticos extremamente eficientes para tratarmos. E a gente consegue, inclusive, limpar o ambiente, porque o problema todo está no ambiente, Doutora, não no cão. E aí, depois de entre 10, 15, 20 dias, porque depende da temperatura, depende da umidade, essa fêmea que está engorgitada, cheia, né, de ovos, bem alimentada, ela cai ao solo, deposita, conforme a sua espécie, 3.000, 4.000 ovos. Muitos ovos sobrevivem. E se existe temperatura, umidade, ambiência, essas larvas, quando algum cão desavisado passa por ali, ou uma outra espécie, o cavalo, a capivara, o bovino e o cão também, né? Porque existe esse trânsito de espécies de carrapato e de espécies do carrapato também. de animais e de patologias. Não adianta ficar falando quais espécies. Sim, se a gente for pensar, então, cada 20 dias, 21 dias... Você pode ter um ciclo completo. Tem carrapato colocando... 21 a 30 dias você tem um ciclo completo. Eu me lembro uma vez que uma cliente amarrou o cachorrinho na porta de uma padaria. Quando voltou, o bicho pulava sem parar. Estava cheio de larvas de carrapato. Elas estavam ali no ambiente esperando o cachorro passar. Exatamente. Houve uma desova, eclodiram, e aí a vítima foi o próximo cachorrinho que apareceu. Então, você tem esse ciclo rapidamente. Aqui no Brasil e agora nos países que estão cada vez mais se aquecendo. Por isso, tão difícil de controlar. Era difícil, porque com fatores homeopáticos, a gente consegue um controle, inclusive um controle ambiental. Porque eu ouço relatos e eu vi apartamentos em grandes centros, você vê os carrapatinhos subindo as larvas subindo pelas paredes. É uma coisa mais horrível. E a gente consegue limpar esse ambiente. Porque não adianta você envenenar o apartamento todo. Nós estamos falando de um ácaro. Sim. Não é do inseto. É um outro tipo de princípio ativo. Envenena o cão, envenena os tutores, envenena as outras espécies que habitam, a tua gatinha, os teus ringnecks, envenena todo mundo. E os efeitos colaterais? Do veneno, né? Isso. São mórbidos. E aí você continua lá com os carrapatinhos para lá e para cá. E tem mais, hein? Vamos lembrar que o carrapato eu já vi controlado, e aí as larvas ficarem até 1 ano, 1 ano e meio, 2 no ambiente. Basta encontrar um local escuro, com umidade, lá ele fica, um ovo fica por um longo tempo, até que haja temperatura, umidade, o calor de um animal de sangue quente, ele se desenvolve. E nós entramos no ciclo também. Mas depois a gente fala de nós. Vamos falar das do doenças. Tratamento homeopático. Vamos falar das doenças. Das patologias transmitidas ao cão, né? A babesiose. Babesiose. É um protozoário. É um protozoário
que é transmitida pelo carrapato e causa uma doença, ela se deposita no sangue, né? Causa uma doença sanguínea, né? Então, causa muita febre, Causa problemas neurológicos também. neurológico, mas aí o fígado, rim, baço está alterado, febre altíssima, a urina fica escura. A gente tem esse cão que ele pode ter um ranger de dentes, ele pode ter um andar trôpego, e ele pode, não tratado, esse cão, morrer em poucos dias, né? E o que acontece? Tratado, mesmo com os homeopáticos, a gente vai levá-lo à cura. Mas a gente tem que ter um diagnóstico rápido, pronto. E depende da resposta imune desse animal. Mas o melhor mesmo é controlar, prevenir os carrapatos. Que vão transmitir a babesiose. Aí existe também a erliquiose, que hoje é o que está predominando mais na clínica veterinária. Que é a mais comum. Está predominando mais. A gente, via de regra, você encontra no abdômen várias petéculas, martinhos de sangue ou manchas, depende de cada animal, né? Existe muita anemia, epistaxe, sangramento nasal. Que ataca as plaquetas, que é o responsável pela coagulação. Exatamente. Aí você tem uma plaqueta baixa, e o hemograma é um exame que a gente sempre faz de rotina, e quando a gente observa plaquetas baixas, a gente sempre pergunta, mas teve carrapato? Transitou em locais com carrapato? Como foi a contaminação? A infestação, desculpa, infestação. Mas, doutora, hoje em dia, transitou em locais com carrapatos é um pouco comum, né? Então, assim, praças, calçadas. Hoje, todos os lugares, porque antes você pensava só no interior. Tinha que ir para o campo, tinha que ir para um pasto. Hoje não. A cidade está totalmente contaminada. Ele se espraiou. Eu não estou falando que se espraiou em países de sangue frio. Antigamente dá a impressão que a gente é velha, mas Não, nós somos novinhas. Mas é porque realmente... Foi rápido isso. Em algumas décadas se falava em cães que moravam no interior, mas houve esse trânsito e o carrapato veio para a cidade com força. Eu comecei falando em 200 milhões de anos, 300 milhões de anos, 100 milhões de anos. Só que agora está tudo muito rápido. Claro, nós estamos envenenando o planeta, sujando o planeta. Lembre-se que a única espécie que suja a sua casa, quem é? Nós mesmos. Ser humano. Bom, e a erliquiose, ela está em todo o mundo, não é aqui só no Brasil, não. Todas as regiões do Brasil, do mundo, e ela causa um mal muito grande. É uma bactéria. Sim. Né? É uma bactéria e ela pode levar à morte. E carrapatos também transmitem doenças ao ser humano. E aí é que pega, hein? Mas também a gente pode tratar com uma erliquiose com fatores homeopáticos, mas o melhor é prevenir o carrapato, sempre. Porque se o animal diagnosticado, ele com a erliquiose ou a babesiose, ele pode ser tratado com homeopatia. Sim. Então, aí existem as patologias que o carrapato transmite ao ser humano. Sim. Via de regra, o que mais transmite não é o boófilos, aquele carrapato grandão, que é o do boi. É mais aquele carrapato, falar os nomes vulgares, é o estrela. Ele é mais vermelhinho, mais marronzinho, tem as perninhas compridas, né? Que é o carrapato do cavalo. Mas ele faz o ciclo no cachorro e ele está em
todas as cidades. E ele está nos jardins, ele está naqueles locais que a gente vai passear com o cachorro e ele pica a gente também. Falar nisso, doutora, a senhora gosta de música? Muito. Então, esse final de semana agora, acho que foi domingo, teve a premiação do Grammy. E a cantora Shania Twain, Eu dormi. eu assisti um pedaço. E a cantora Shania Twain, ela apresentou o prêmio de melhor música country. E por coincidência, essa semana a gente está mostrando aqui a foto da revista Veja. A Veja. Uma entrevista que ela teve doença de Lyme. Ela mora nos Estados Unidos e ela quase perdeu a voz, né? Por conta de carrapato. Então, mas aí o buraco é muito mais embaixo. Lá é extremamente frequente. Aqui no Brasil também é extremamente frequente. E a minha opinião e a opinião de outros veterinários que eu converso é que existe muita gente sepultada sem diagnóstico. Ou tratada equivocadamente. Porque traz sintomas que submetem a outras doenças. Sim. Conheço pessoas que têm problemas de locomoção e muito tardiamente foram diagnosticadas. Os pés, sabe, os dedos dos pés. Muitas artrites, artroses. E ela, olha que coisa, o que ela mais precisa é da voz. E eu soube que ela submeteu a uma dezena, mas dezena mesmo, 10 cirurgias para poder voltar a cantar. E ela não voltou a ser o que ela era. Não, ela estava com uma aparência diferente. Mas, graças a Deus, ela canta. Ela se recuperou. Mas foi em cima de muito tratamento, de muito sofrimento. E por causa do quê? Do carrapato. Amblioma, né? Sim. Do amblioma, que é o carrapato do cavalo. Então, ela esteve num local aonde o cachorro estava ou não nesse ciclo, eu não sei. Porque tanto o cavalo como o cachorro são vítimas, porque a fêmea necessita do sangue para fazer o ciclo. E o ser humano não é o parasita primordial, porque nosso sangue é mais frio. Então, ela esteve num ambiente onde havia lá, sei lá, pastagem, algum local, que a contaminação, a infestação por esses carrapatos era tão grande que ela foi infestada. Pode ter sido até num passeio a cavalo. Sim, mas não é em cima da sela. Não é em cima da sela. Passeio no pasto. No pasto, Então, porque do pasto, da grama vai subindo, e mesmo com bota, a infestação era muito grande. Sim. Porque eles sobem, as larvas, não são as fêmeas engorgitadas. Vamos prestar bem atenção, tá? Essa parte eu quero que você preste muita atenção. As larvas sobem, vão subindo, mesmo com a bota, a roupa, elas vão subindo e elas conseguem adentrar, né? Entram para dentro da bota, nunca fura o tecido, mas encontrando assim brechas. E depois elas vão sutilmente, essas larvas pequenininhas, adentrando, caminhando pelo nosso tecido e vão pelas dobras do nosso corpo, em virilha, dobra de joelho. Aí você chega, arranca a tua roupa, né? O passeio no campo com o cachorro, a tua roupa de equitação, onde você foi lá cuidar do gado e toma um banho e pronto. As larvas são mínimas. E aí o que acontece? Aí você vai dormir. Passaram-se 12 horas, 8 horas, 12 horas. Quando você se dá conta, você está lá com aquelas manchas, né, avermelhadas,
E aí você vê que você está com 20, 30 larvas já bem mais engurgitadas. E aqueles edemas, né? E se elas estão contaminadas por Lyme? Lyme ou outro tipo de patologia. E aí, o que acontece? Se você tem uma imunidade baixa e uma porta aberta, que também depende disso, porque eu já fui muito picada. Picada de carrapato. Sim, mas eu sou macaca velha, né? Qual que é a dica? Vai para frente do espelho, do jeito que você nasceu e faz. Você tem que se olhar, se cutucar e procurar, porque você acha. Você acha. Tem carrapato mesmo. Eles acham Sim. brecha para adentrar o corpo. E estão nas dobras. Não vai estar aqui no meio da pele, são nas dobras. Nas dobras mais quentes, como nós temos o corpo mais frio, então o que eles vão procurar? As dobras mais quentes. Virilha, dobra de joelho. Bem comum. Axila, né? Então tem que fazer uma boa garimpada. Uma boa vistoria, um bom exame clínico. E retirá-los enquanto tem tempo. Nas primeiras 8 horas é o melhor. 8 horas você está ainda naquele período, naquela janela de segurança. E passou as 8 horas, né? Aí já entra no risco, tá? E aí tem muita gente que tem aquela gripe forte com artrite. Ah, mas é reumatismo. Ah, mas você também ficou gripado, é reumatismo e pá, tem uma morte súbita. Hã? Quantos não foram diagnosticados? Não foram diagnosticados e assim de óbitos. E aqui no estado de São Paulo, há uns 12, 14 anos atrás, nós tivemos casos de febre maculosa. Febre maculosa também é uma outra patologia, mas Lyme também. Tem Lyme, eu conheço pessoas com Lyme. Febre maculosa, aqui muito próximo de nós, alguns quilômetros, Sim. Nós temos também, né? E existe combate, é uma questão de saúde pública, agora saúde única, né? É o que se fala, porque remete ao tratamento do ambiente, Sim. ao tratamento veterinário e ao tratamento do ser humano. Então, saúde única. E é seríssima essa questão, né? E o veterinário entra também aí nessa questão. Então, é que Lyme não é tão frequente, mas eu me questiono, será por falta de diagnóstico? Fica um ponto de interrogação enorme. Eu tenho na minha mente essa interrogação. Será? Tem uma doença também, a paralisia do carrapato, mas ela... Do cachorro, né? Isso no cachorro. É. E ela é passageira. É mais benigna, né? Sim. Sim, mais, porque se for muito, o cão tiver um quadro muito mais mórbido, pode ser fatal. Mas a gente não encontra assim tão facilmente. Seria uma alta infestação de carrapato, mas assim, altíssima. Num cão mais debilitado, ele fica parasitado, mas depois de se retirar os carrapatos, gradativamente pode voltar. Mas a gente não encontra isso na clínica com tanta frequência. Agora vamos voltar um pouquinho, lá em meados dos anos 80. Voltamos. Vamos? Quando eu me formei? Meados dos anos 80, 90, quando a senhora estava clinicando. Clínico até hoje. Isso, lá em São Paulo, e começaram a procurar a senhora por problemas de carrapatos. Então, na verdade, sim, quando eu estudei veterinária, o carrapato, ele não era assim tão importante. Aí já estávamos
na década de 70, porque me formei em 80. Aí, o carrapato, o primeiro questionamento era em bovino, porque realmente não tinha princípios ativos, tinha que banhar as vacas, e havia uma resistência muito grande, era um estresse nas vacas. E aí que eu fui estudando e desenvolvendo para a gente ter realmente tratamento homeopático, primeiro nas vacas de leite, depois no corte, aí depois os carrapatos no cachorro, porque também na década de... Aí, gente, já Aí estava na década de começou 90 aquele trânsito de cachorros vindo do interior para a cidade. Para os centros maiores, e os centros menores sempre o cão transitou no campo e estava infestado de carrapato. E ele recebia os carrapaticidas bovinos. Era muita intoxicação, era complicado, muito complicado naquela época. E aí, fazendo pesquisas, então, foi viável a gente fazer o tratamento homeopático. Viável, é tranquilo, econômico, super econômico, palatável, eles amam receber os glóbulos, é como se fosse um petisco. Um fator homeopático desenvolvido. E Sim. como que ele age, doutora? Então, na verdade, assim, o carrapato, se ele subir ao animal, né, a carrapata, ele vai murchar, secar e não vai conseguir fazer uma ovopostura eficiente. Com isso, a gente vai cortar o ciclo do carrapato. Ele enfraquece. Sim. Ele acaba caindo. Acaba caindo ou secando. Porque o carrapato, ele tem aquele aparelho bucal, né? Que ele gruda mesmo. É difícil, quem quiser tirar um carrapato, é difícil, né? Sim, porque ele adere mesmo. Sim, aí o carrapato, ele enfraquece e cai. E aí ele vai ficando amarelado, né? Mas o importante é que a ovopostura não é eficiente. Age no ciclo. Sim, importante a gente cortar o ciclo do parasita. E o outro ponto importantíssimo é que não existe a resistência. Não existe a resistência. E é importante também fazer o controle do ambiente. E não precisa fazer o controle do ambiente, porque o fato da gente estar medicando já vai limpando gradativo. Que é a vítima, na verdade, a vítima. Sim. Porque onde estão a grande contaminação? É no ambiente. Então, eles estão recebendo os glóbulos e impedindo a ovopostura, você está limpando o ambiente. Isso não é lento, não. Os homeopáticos não são lentos. Tem que ser muito bem elaborados, muito bem fabricados, muito bem indicados. Por isso que tem que ter um médico veterinário que vai estar indicando e acompanhando, né? E se esse animal mora no campo, frequenta o campo, você tem que tratar também esses cavalos, esses bovinos, porque não adianta ir lá ficar sempre se recontaminando, né? E vai ao final de semana para o campo e volta com 200 carrapatos. Então, você tem que também estar tratando esse ambiente. É um tratamento integrado, desculpa. Exatamente. No cachorro e no bovino. E nos cavalos. Sim. Ou seja, cachorros de campo têm que ser tratados, né? Cachorro, cavalo e os bovinos. Fêmeas prenhes podem? Fêmeas prenhas podem, porque são medicamentos dinamizados e a partir de CH12, na 12ª Hahnemanniana, não existe mais nenhum tipo de matéria que cause problema. Só a energia do princípio ativo. Filhote super seguro. Filhote, a partir do nascimento a gente já pode medicar, porque mesmo o filhote recém-nascido, o carrapato... A senhora falou que o medicamento é palatável, eu conheço e sei disso, mas ele pode ser colocado na água também de bebê. Pode, no bebedouro, canis, pode ser. É uma maravilha. Água, no alimento. Se aquele tutor que precisa sair, ele tem a praticidade de colocar a medicação ali no tem bebedouro. Vários animais,
O animal vai tomando, vai se homeopatizando enquanto está tomando A a água. água. Ou no alimento Sim, também, né? Que se der na boca, ele pensa que é um petisco, ele vai ficar todo feliz de receber aquele carinhozinho. isso. O animal que está com erliquiose, o fator homeopático também auxilia no Se ele aí o animal vai tratamento, estar fazendo todo o inapetente, procedimento, né, que o todos os veterinário. procedimentos, porque se ele estiver inapetente, estiver desidratado, você tem que realmente, se precisar fornecer um soro endovenoso, algum procedimento, realmente temos que auxiliá-lo. Mas, se repertorizando, né, aquele animal, você pode tratá-lo apenas com os homeopáticos. Já fiz isso muitas vezes. É que agora, ultimamente, como eu tenho muito prevenido os carrapatos, então, como se não tem carrapato, não tem a doença do carrapato. Não, trabalhar com prevenção É muito é melhor. uma bênção. É muito melhor. É divino. E eu tenho uma foto que eu vou mostrar aqui, doutora, de uma mosca que pica a ponta da orelha, Estomox calcitrans. principalmente de cães com raças de orelha mais pontuda. Mas mesmo, olha, se a Estomox ela tá desesperada, se a orelha for caída, pica as É a pernas, mosca do estábulo. pica tudo. Ela é hematófaga, extremamente agressiva. Nossa, é um horror. E virou uma praga agora da pecuária, sabia? Praga. Eu sei. A gente podia até fazer um podcast sobre moscas na pecuária. Sim, podemos. Está um caos. Então, esse fator homeopático controla essa mosca também em Sim, cães. há muito tempo. Eu cuido dos cachorrinhos por causa dessa mosca que come as pontas das orelhas. Ele é repelente. Come, mas come literalmente, deforma. E depois comeu o pão da orelha, não cresce de novo, né? Você sabe. Comeu o pão da orelha, comeu. Fica com a cicatriz. Fica sem a pontinha da orelha, é horrível. Mas se a orelha for caída e tiver muita mosca também. Eu tô em umas perguntas de uns seguidores no Instagram. Eu vou fazer pra senhora, tá bom? Eles passaram pra gente. Pode fazer. Meu cachorro não sai à rua, mas pegou carrapato. Eu imagino que ou essa pessoa trouxe, carreou, ou se ela mora em quintal, foi um pássaro, algum outro Então, sapo, né? A gente já viu sapo carrear. então, a gente pode trazer nos sapatos, né, nas botas. Parece absurdo, né? Quando a gente fala, parece absurdo. Tem gente que não Mas eu já vi acredita. no muro, no vizinho, o carrapato sobe, desce e vai pro cachorro do vizinho. Porque carrapato não tem lei. Atravessa a cerca, sobe, desce muro, Sim. né? Aves também podem, eles não parasitam, mas podem carrear, né? E o vento também traz, então depende de como é esse quintal. Acho que para a mesma... Visitas de outros cães, já vi isso também. Vale para uma outra pergunta que mora em apartamento. Então, vale também que às vezes a pessoa pode levar para dentro do apartamento. Levo. Nós levamos muitos parasitas para dentro de casa. Tem que tratar o ano inteiro? Tem que controlar o ano inteiro? O ano todinho. Porque assim, a temperatura mudou, nós estamos no aquecimento global, os carrapatos são vencedores, eles sabem como permanecer aqui, eles podem ficar ovos no ambiente. E aí, quando houver uma mudança na temperatura, houver um animal de sangue quente, eles desenvolvem, completam o ciclo. Então, é melhor deixar o seu cão protegido e, de mais a mais,
protege contra outras doenças, né? A doença do carrapato, a estomox, né? A mosca, o ano todo. E a doença do carrapato é violenta. Sim, pode levar o animal à morte. Sim. A outra pergunta a senhora já respondeu, né? Porque é difícil os gatos terem carrapatos. Todo mundo anda pensando que o gato tá pegando carrapato. Não, é raríssimo. Só num ambiente altamente infestado. Enfim, nós não vamos entrar nesse mérito, não, porque o gato é refratário. Então, nossa recomendação é o controle do carrapato com o fator homeopático. No cão. No cão. E o ano todo. O ano todo. Mais alguma consideração, doutora? Carrapato, se os nossos ouvintes quiserem, voltamos ao tema. De homeopatia. E quando você trata o seu cão e você trata o seu gado, seus cavalos, e olha por onde você anda, você pode estar se livrando de Lyme e também de outras doenças que o carrapato transmite, né? Funciona muito o controle homeopático. Sim. O carrapato, ele não pode acontecer. Ele não pode, não é não deve, ele não pode acontecer. Febre maculosa, Lyme. Olha aí essa cantora. Eu nunca imaginaria, né? E ela conseguiu sobreviver porque ela tem muito recurso, né? Então, mas quantos óbitos sem diagnóstico? Ok, doutora. Muito obrigada. Mais uma vez. Espero a senhora no próximo episódio. Eu que agradeço. Você assistiu conosco o episódio número 6 da Arenales Homeocast sobre carrapatos em cães. Escrevam para nós sugerindo outros temas. Siga-nos no Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn e no nosso site www.arenales.com.br. Até a próxima!